Você já ouviu sobre o termo hosting no JavaScript e entendeu nada? Você acha confuso as explicações sobre hosting na internet? Esse efeito de hosting acontece pela forma que a engine lê nosso código JavaScript e é de suma importância de verdade você entender e como isso é interpretado pelo compilador JavaScript para que você não caia em problemas, armadilhas e também para que você tire vantagem de hosting na linguagem. Dependendo do seu estilo de código, pode ser bem proveitoso e se você quer se tornar um JavaScript que conhece bem a linguagem, você necessita entender hosting. Olá todo mundo! Eu sou Ayrton e esse é o canal do Programador a Bordo. E se você está gostando do conteúdo desse canal, do curso de JavaScript e tudo que vai vir pela frente, que eu já falei no canal, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. É muito importante que esse conhecimento, esse conteúdo chegue nas pessoas que estão precisando. Então me ajude nessa jornada. Comente nos vídeos, se você ficou em dúvida eu vou te responder. Esse é o recado inicial que eu tinha para vocês. Já se inscreva, ative o sino para receber as notificações e vamos para a aula, beleza? Bom, quando a gente cria o nosso código de JavaScript, a engine, né, na leitura que ele faz ali, ele faz umas modificações na ordem do seu código. E uma delas é mover as declarações de variáveis e functions para o topo do escopo a qual ela pertence. Bom, vamos a exemplos. Vou printar aqui uma variável que não existe e deu um erro, obviamente, porque essa variável não existe. Então, o seu console ali fala, essa variável não existe. Mas se eu vim aqui e definir essa variável aqui, declarar essa variável, ela passa a dar undefined. Por que isso? Porque como eu disse no início da aula, a sua engine ela vai pegar todas as declarações de variáveis e functions e move para o topo do seu escopo. Então, na verdade, a engine, depois que ela passa pelo seu código e ela vê você printando um valor antes da declaração da variável, depois que ela passa, ela na verdade fez isso aqui. Então, por mais que você tenha botado var depois do console, na verdade ela vai transformar seu código nisso aqui, var e depois o console. Então, quando você cria variáveis com a palavra reservada var, a engine JavaScript vai subir a declaração da variável para o topo do seu escopo e vai definir undefined como valor dessa variável, beleza? Então, na verdade, ela está assim no nosso código, mas a engine vai transformar nisso, ok? Então, se eu vim aqui atribuir um valor para essa variável, vai continuar dando undefined. Por quê? Existe aí duas coisas nessa linha 11 que está escrito var igual a 1, 2, 3, existe duas coisas. Uma é a declaração da variável, que é o var, e a outra é a atribuição de um valor para essa variável, que é o a igual a 1, 2, 3. Então, a engine ela vai levar apenas a declaração, apenas o var vai levar para cima do escopo. O a igual a 1, 2, 3 vai continuar na linha 11, vamos assim dizer. Então, a engine, na verdade, vai ter feito isso aqui. É como se tivesse isso aqui. Então, se eu vir aqui imprimir, vai continuar dando um defined, mas o engine fez isso. Se eu vir aqui imprimir console log depois da linha 11, aqui vai imprimir 1, 2, 3. Entendeu? Então, é assim que a engine trabalha. Ela move a declaração para cima, a atribuição continua na mesma linha. Eu vou voltar aqui. Então, sempre tenha isso em mente, tá? Toda variável, function, eu vou chegar na parte da function, as declarações eles sempre elevam. Então você pode, através da palavra reservada var, declará-las depois da chamada, porém não é recomendado, ok? Hosting em variáveis não são legais. Em functions você até tira benefícios disso, que eu vou desbravar mais para frente, mas hosting em variáveis não é legal. O mesmo não acontece quando você declara uma variável com let, nem com const, eles têm um comportamento diferente, não é bem um hosting que é aplicado. Se eu vim aqui, por exemplo, e tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com o var, só que com let, ou seja, tentar imprimir o valor de let antes de ser declarado, o que vai acontecer? Vai dar um reference error, ou seja, ele não pode, aqui na mensagem de erro é bem descritivo, não pode acessar o DDD antes de ser inicializado. Mas por que não deu undefined, deu reference error? Se você vê que a mensagem de erro, que ela é bem descritiva, ela diz que não consegue acessar DDD antes da inicialização. Ou seja, a impressão que dá é o quê? Que ele está enxergando DDD ali no escopo, que DDD existe, mas que você não pode acessar antes da declaração, antes da linha ali que diz let DDD. Ou seja, então qual que é a definição de let? O escopo
de qual tá let enxerga que DDD existe, porém ela não é inicializada, aquela variável não é inicializada no início do escopo. Por mais que DDD seja visto que existe naquele escopo, a engine identifica isso, ele não inicializa no topo do seu escopo aquela variável. Por isso dá esse erro de reference erro. E esse erro ficou conhecido na comunidade, não tem na especificação, mas na comunidade, como Temporal Dead Zone, que é o gap ali entre a utilização da variável e a declaração dela. Então, se você pesquisar aí no Google, em qualquer lugar, vocês vão ver falando sobre Temporal Dead Zone, vocês podem se aprofundar, vocês vão ver que é justamente ali onde a sua variável está quando você tenta usar e até o momento que ela foi criada. Por isso dá esse erro, vai dar um erro de reference erro, que é diferente do var, que sofre o hosting, a declaração é movida para cima, é atribuído o valor undefined e você não tem um erro, e sim um undefined. Com let você vai ter o reference error. Constantes é a mesma coisa, constantes também tem exatamente o mesmo comportamento do let, elas não têm o hosting e sim o temporal dead zone. Se você tentar usar o valor de const antes dela ser declarada, ela vai dar o erro, ok? Então se eu vim aqui, aconteceu a mesma coisa, reference error. O mesmo acontece quando você usa functions armazenando em uma variável. Se eu vim aqui criar um var soma, recebe uma function, se eu tentar invocar essa function antes da declaração dela, vai dizer que soma is not a function, ou seja, soma, esse identificador soma não é uma função, porque na verdade soma é um undefined. Mas se eu mover essa linha para baixo, vai funcionar de boas. O que aconteceu antes quando o engine passou pelo seu código? Ele veio aqui e moveu a declaração da variável para cima e aqui embaixo atribuiu o valor. Então quando chegou ali na linha 21, var soma tinha sido inicializado, tinha sido declarado com valor undefined e você tentou invocar um undefined como se fosse uma function e levou um erro. Beleza? Então aqui, se eu vim aqui trocar var por let, a gente vai cair de novo no temporal dead zone, vai dar reference erro, certo? Então é o mesmo comportamento que tem com variáveis e let normais ali. Se você tentar botar uma function, vai ter o mesmo comportamento. Porém, functions, o exemplo de functions que eu mostrei aqui se chamam functions expression, ou seja, você consegue armazenar aquela function numa variável, em uma constante, enfim. E existe o function declaration. Assim como existe a declaração de var, existe a declaração de function. E a declaração de function no JavaScript é a forma tradicional. Eu venho aqui e crio function soma. Isso aqui é um function declaration, ou seja, eu não estou vindo aqui, fazendo aquele esquema. E toda declaração, seja de variável, seja de function, sofre hosting. E nesse caso não é diferente. Function soma é uma function declaration que vai sofrer o hosting para o escopo que ela está. Ou seja, se eu vim aqui antes da minha function declaration tentar imprimir o valor de soma, vai funcionar de boaça. Eu consegui executar, invocar uma function antes dela ter sido criada no JavaScript, porque ela sofreu o hosting. Então a engine pegou o seu código e elevou a function soma para o topo do escopo da qual ela pertence. Então na verdade ela ficou assim no seu código, certo? Então function declaration sempre vai elevar para o topo. Function expression não. Function expression vai sofrer o hosting assim como são variáveis. A declaração vai subir, mas a atribuição da function vai continuar na linha onde ela está. Agora, se você usa function declaration, aí sim ela vai para o topo do escopo que você está. Quando a engine lê seu código, então você consegue invocar essa function antes dela ter sido criada. Então, como estou dizendo aqui nessa aula, o hosting acontece no escopo que você está. Então, um exemplo aqui que eu vou passar para vocês, que é uma função qualquer nome aqui, só para a gente testar o hosting acontecendo dentro do escopo de uma function. Eu vou tentar aqui imprimir uma variável, vou botar isso aqui como prefixo, chamada AA. Se eu vim aqui, eu tenho que invocar essa function aqui embaixo, vai dizer que AA is not defined. Se eu vim aqui e declarar essa variável, ele já dá undefined. Por quê? Porque a engine leu o seu código e moveu a declaração para o topo, ok? Então eu posso vir aqui e atribuir um valor que vai continuar pintando um defined, não muda, certo? A não ser que eu imprima aqui embaixo agora. Beleza? Mas beleza, a gente viu sobre o hosting, viu como é que
a engine move suas var declarations e function declarations para o topo do escopo a quais elas estão, mas qual é as vantagens e vantagens disso, né? Tem alguns guias de estilo que, se você ler, eles falam para você evitar hosting, justamente para você evitar ficar criando funções e variáveis antes delas serem chamadas, antes de serem executadas, e aí você vai ler um código que o cara abusa de hosting, a function foi executada lá em cima e você tem que ficar indo lá embaixo ver o que ela faz. Aí essa function aqui chamou a function que está em cima dela, essa aqui chamou que está lá embaixo, e isso o código fica desorganizado. Então, para a leitura isso é ruim. Então tem essa desvantagem aí. Tem gente que recomenda, cara, não use hosting, justamente por causa de leitura de código. Quando o desenvolvedor for ler seu código e ver que tá tudo desorganizado, function fora de ordem, executando lá em cima, chama function lá embaixo, depois function lá em cima. Então tente organizar pelo menos o seu código. E mais tem uma vantagem de usar hosting, que eu vou mostrar agora, que é o seguinte: vou criar aqui uma function chamada calcula, que eu vou criar algumas functions aqui fazendo operações qualquer, tá? Então vamos dizer que aqui dentro tem uma function chamada soma, que retorna A mais B. Aqui tem uma outra function chamada, sei lá, gera resultado, e ela vai retornar a soma de 10 mais 5 e vai dividir por 3, ok? Vamos dizer que aqui tenha mais um monte de lógica de código. Vamos dizer que essa função faz várias coisas, ok? Muita lógica de código aqui. E no final a sua function calcula, ela precisa retornar um resultado, né? Ela tem vários códigos dentro dela, várias functions, e no final você tem que retornar um resultado. Se a gente não for utilizar a vantagem de hosting, a gente teria que vir aqui, por exemplo, e retornar o valor. Vou invocar a function aqui, corrigir o nome. Vou imprimir o resultado de calcula aqui para a gente visualizar, ok? Então, retornou 5. Ou seja, você vê que na function calcula, fez lógica pra caramba, lógica, olhou functions, tá, blá blá blá. No final você precisa dar um return, que é o retorno do seu resultado final da function calcula. Se tu não for tirar da vantagem de hosting, você tem que criar toda a sua lógica e no final retornar o valor. Com hosting eu posso mover isso aqui para cima, certo? E já retornar direto. Então a pessoa que lê seu código, você mesmo, já sabe rapidamente o que aquela function está retornando. Isso aqui é chamado, vamos dizer, de código executável, né? A sua lógica está toda embaixo, declaração de functions, lógica, enfim, e na parte de cima fica o seu código executável. Porque como nessa function, nesse escopo, sofreu hosting, é como a engine já moveu todas as functions declaration para cima, né, do seu escopo, e seu código executável está embaixo. Mas que na prática, aqui no seu código está ao contrário, suas functions estão embaixo e seu código executável está em cima. Então aqui, se eu imprimir, vai dar a mesma coisa, ou seja, eu não preciso ir até o final da minha function para dar o return. Eu posso, na primeira linha, já dar o return, já dizer function, retorna isso, e aí embaixo fica toda a lógica dessa function, ok? Então essa é uma grande vantagem de hosting. Se você quer se beneficiar de hosting, é muito isso aqui, você conseguir uma function, cara, já retornar o valor direto. Você não precisa ir no final do seu código dizer o que ela retorna, tu já consegue na primeira linha dizer o que vai retornar, e toda a sua lógica está embaixo. Então eu falei das desvantagens, das recomendações de pessoas, de algumas comunidades, e falei também da vantagem de hosting. E é isso, você vê qual estilo que você quer seguir para o seu código. Você pode ler algumas definições de estilos. Então é isso que eu tinha para falar sobre hosting. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou em dúvida, deixe nos comentários para a gente ter mais discussão, ter mais insumo de conteúdo enriquecedor para essa aula. Mais uma vez, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sino, compartilhe com seus amigos para essa informação se propagar pela comunidade do Brasil, pelas pessoas que precisam de conhecimento mais aprofundado em português. E é isso, galera. Valeu!